A igreja presbiteriana se tornou inclusiva? Galera, a coisa tá feia. Eu sou presbiteriano e eu quero falar sobre esse assunto porque tem muita gente que fez confusão na internet. Eu vou explicar o que aconteceu, tá? Ontem foi publicado no Instagram ou no portal de notícias do site Metrópolis que a igreja presbiteriana agora se tornou praticamente inclusiva, vai aceitar outro público, vai atender as demandas culturais e por aí vai, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu tenho um pé atrás com a Metrópolis, tá bom? Tem algumas reportagens que eles fazem que são completamente sensacionalistas, tá? Então vamos lá, o que vocês estão vendo aí é um print que eu tirei do site oficial do portal Metrópolis, que fala sobre a notícia de que a igreja presbiteriana aprova incluir LGBTQIP, sei lá o que, a mais, como membros e pastores, tá? Na verdade, esse tipo de igreja não é uma igreja evangélica, bíblica e confessional. É uma igreja agora praticamente inclusiva, idêntica à igreja Cidade de Refúgio da Lana Holder, tá bom? Eu recebi muitas mensagens no Instagram de pessoas que viram essa reportagem aqui, né, nesse jornal Metrópolis. E, por incrível que pareça, muitos canais carismáticos pentecostais publicaram essa notícia sem contextualizar. Inclusive, teve uma página bem famosa, pentecostal, que escreveu lá: "E agora, calvinistas, o que vocês vão fazer, hein? Eu já sabia disso", ou algo do tipo, né? Gente, isso daí é desonestidade, é falta de ética. Normalmente, pessoas que fazem isso não pesquisam sobre o assunto. É por isso que, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês a diferença entre a IPU, a IPB e como que realmente essa igreja se tornou uma dissidente da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em nosso país. E por que que eles creem dessa maneira? Então, vamos falar sobre isso. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você não precisa sair da IPB, tá? Porque ela não tem ligação com a IPU. Aqui no Brasil nós temos a IPI, que é a Igreja Presbiteriana Independente, nós temos a Igreja Presbiteriana Renovada, temos outras vertentes. Existe sim uma diferença teológica entre essas igrejas? Sim, mas a IPU não é uma igreja bíblica. Toda igreja que é inclusiva é uma seita. Então nós que somos da IPB, você, eu, Nicodemos, Hernandes, entre outros que fazem parte do meio presbiteriano aqui no Brasil, não tem ligação com a IPU. É outra vertente, é outro movimento que não tem ligação com a IPB, tá? Para ficar bem claro, eu vou dar um exemplo. Tem algumas igrejas luteranas e metodistas e algumas anglicanas lá fora, ou seja, nos Estados Unidos, na Europa, que tem, por exemplo, igrejas que são inclusivas. Movimentos que têm essa mesma ideia. Aqui no Brasil, algumas igrejas não têm o mesmo pensamento e não têm a mesma ligação com essas igrejas lá fora. Então perceba que essas igrejas que são dissidentes, elas criam a sua própria doutrina, a sua própria forma de governo e até mesmo o seu sistema de sacramento. Quando você começa a estudar a história do presbiterianismo, você percebe que a igreja presbiteriana sempre foi missionária. Inclusive, esse é um dos nossos legados, que nós somos realmente missionários. Nós temos muitos missionários aqui no Brasil, é que pouca gente realmente fala sobre isso, né? Até mesmo nos Tapajós, que eu já fui lá na região transamazônica, tem muitos missionários, ok? Então, é uma igreja missionária. Ashbel Green Simonton, ele foi enviado pela igreja norte-americana para o Brasil e fundou o presbiterianismo aqui, tá? E Ashbel era um homem que tinha uma virtude muito grande em falar com as pessoas e com o tempo a gente vê o crescimento da igreja presbiteriana. Inclusive, o primeiro padre a se converter ao protestantismo foi na igreja presbiteriana. O grande José Manuel da Conceição, que impactou o lugar onde ele morava. Por exemplo, a Faculdade Mackenzie tem as suas raízes exatamente no presbiterianismo. Mas enfim, a nossa igreja sempre se preocupou com a cosmovisão, ou seja, de trazer educação para todos, de mostrar a glória de Deus para a população. Aí a gente criou escolas, alguns movimentos. Então, com o tempo, surgiram outras vertentes. Surge a IPB, depois vem a IPI, depois vem a Renovada e por aí vai. E entre esse espaço de tempo surge a IPU, a Igreja Presbiteriana Unida, em 1978. Olha só que interessante, foi bem no boom
do neopentecostalismo aqui no Brasil. Entre os anos 50 e 60, começa a ficar um pouco mais visível, por exemplo, a ideia da mulher ser pastora nas igrejas. Aí algumas igrejas pentecostais resolvem ordenar pastoras, depois vem a Igreja Batista, e tem também algumas igrejas presbiterianas que seguiram esse caminho. Para vocês terem uma ideia, a IPU se considera uma igreja reformada contemporânea. Parece ser inofensivo a ideia de igreja reformada contemporânea, mas na verdade a ideia é atender às demandas culturais e também às ideologias. É por isso que agora eles entendem que pessoas que fazem parte do movimento LGBTQIA+, aí tem gays, lésbicas e tudo mais, todos aqueles que são rejeitados, entre aspas, né, pela sociedade, essa igreja, a IPU, ela tem que atender isso, essa demanda. Inclusive, bem lá no final, onde está escrita a história da igreja, tá, no site oficial deles, eles dizem que eles têm que atender essa demanda, olhando, né, o que está acontecendo no mundo. Então, para atender essa demanda cultural e essa agenda ideológica que acontece em nosso meio atualmente, eles entendem que homossexuais e gays podem exercer o ministério pastoral. Mas olha só que interessante. Tá chegando um público na igreja que eles querem ouvir sobre Deus, mas tem muitas igrejas que são fundamentalistas e também conservadoras demais, que não conseguem trazer uma doutrina legal para essas pessoas. Então, o que acontece? Surgem outras vertentes para atender a demanda desse público. Uma coisa importante é que a IPB rompeu os laços com a PCUSA lá dos Estados Unidos, tá? Que é uma igreja que tem ali muitas outras congregações, que tem um presbitério, tem um sistema de governo, e lá eles permitem a ordenação tanto de homens quanto de mulheres, incluindo homossexuais não celibatários. A IPU apenas abraçou essa ideia e disse, olha que beleza, lá aceita, aqui também vamos aceitar. Então a IPB, ela é autônoma, ela não tem ligação com a IPU, com a IPI, com a Renovada e muito menos com outros movimentos, tá? Ela é autônoma. Dentro do Supremo Concílio, nós decidimos as coisas, tá? Nós temos pastores, presbíteros, secretários que decidem aquilo que é importante para a nossa igreja. Por exemplo, agora vai falar sobre se realmente o movimento Legendários é saudável para a igreja. Então, tudo isso se decide na IPB. Tá? Por exemplo, o que acontece na IPB, essas decisões não afetam a IPU, porque não tem nenhuma ligação. Então perceba que a IPU é uma dissidente da igreja presbiteriana. E tem uma coisa interessante também que eu queria falar, para vocês não fazerem confusão, tá? Eu vou dar um exemplo. Nós temos a origem do movimento carismático CCB, que seria a Congregação Cristã no Brasil, que acontece entre 1905 e 1915 aproximadamente, com Louis Francescon, que ele era um ítalo-americano, daí ele tem ali o movimento da Rua Azusa, ele tem um encontro diferente, né, o batismo, e começa a falar em línguas, ele vem para o Brasil, e alguns dizem que ele não fundou a CCB, outros dizem que sim, tá? Ele, por exemplo, era, salvo engano, diácono ou presbítero da igreja presbiteriana, e ele fundou a própria denominação. Então, de um certo modo, de forma indireta, como o Louis Francescon era membro da presbiteriana lá dos Estados Unidos, em Chicago, então, praticamente uma dissidente da presbiteriana, a CCB, assim como a Igreja Cristã Maranata, que é muito conhecida em nosso meio, tá? A Igreja Cristã Maranata, ela surge no Espírito Santo e alguns não entendiam que realmente a doutrina da presbiteriana estava de acordo com as Escrituras e eles tinham uma ênfase um pouco maior em batalha espiritual, em dons espirituais e tudo mais, né, o falar em línguas, e resolveram fundar a sua própria igreja. Então essa igreja também é uma dissidente da IPB. Entende? Então é assim que algumas igrejas elas se separam e criam o seu próprio sistema de governo. Mas no site deles tem uma informação interessante que é o seguinte: a IPU é uma igreja reformada ecumênica e enfatiza o diálogo interreligioso como imperativo para a busca da paz e da harmonia para a humanidade. A gente poderia resumir da seguinte forma: é uma igreja inclusiva que busca atender às necessidades da cultura atual. Basicamente é isso, tá? A minha dificuldade é que essas igrejas inclusivas entendem da seguinte maneira: venha como está e permaneça da forma que você veio. Então não tem mudança, não tem transformação. E essas pessoas realmente gostam de se lambuzar nos seus pecados, sem buscar arrependimento. Então, de uma vez por todas, a IPU não tem ligação com a IPB.
é uma dissidente da IPB. Os pastores da IPB não têm nenhuma ligação com a IPU, não participam dos seus eventos, não participam de suas conferências. Gente, é tipo assim, não tem comparação, tá? A IPU é uma igreja inclusiva, porque agora se tornou inclusiva, provavelmente, né? E não é uma igreja reformada. Então, não faz sentido comparar a IPB com a IPU. E se vocês lerem a história deles, aqui tem algumas coisas que são interessantes. Eles falam sobre a visão ecumênica e a defesa do ministério feminino. Na verdade, alguns pensavam assim, né? Mas aí fundou a IPU, que acredita nessa visão ecumênica e na defesa do ministério feminino. Perceba que é uma escada de apostasia. Uma igreja ecumênica que apoia o pastorado feminino e agora que entende que os homossexuais e lésbicas e por aí vai têm o direito de exercer o ministério pastoral. Então, toda igreja que tem uma pastora tem uma grande probabilidade de se tornar uma igreja inclusiva. Então não confundam as coisas, pelo amor de Deus. Por exemplo, você não pode confundir uma igreja de outra, porque você pode causar até mesmo divisão em alguns lugares. Olha só essa reportagem, né? Diz aí que o pastor fez um casamento gay em sua igreja, e essa igreja, ela é pentecostal. Então quer dizer que eu vou colocar todo mundo aqui no mesmo bojo? Não. Isso daqui não representa o pentecostalismo clássico. É a mesma coisa de você pegar uma reportagem e ver o nome presbiteriano e falar, opa, peraí, o Caio participa dessa igreja. Inclusive, tem até mesmo, né, em nosso meio, a igreja lesbiteriana. É IPB? Não é, entende? Então é muito importante fazer essa divisão. É importante trazer essas informações, ok? Então agora compartilhe com seus amigos ou alguém que frequenta uma IPB que está com dúvidas sobre isso. Muito obrigado por você ter ficado até o final e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, hein?